A paz do Senhor, primários. Tudo bem com vocês? Chegamos na nossa segunda aula da nova revista, né? O título dessa revista é Conhecendo o Livro do Começo. Que livro é esse? A Bíblia. E a história de hoje está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Na aula anterior, nós vimos que o Senhor criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele criou o mundo, o sol, a lua, as estrelas, o vento, a chuva, os animais, os mares, tudo que existe que na natureza, inclusive nós, fomos criados pelo Senhor. A maioria das coisas, Ele criou usando somente a sua palavra. Mas uma coisa Ele criou de uma forma diferente. Você sabe o que foi? Vamos aprender? O versículo de hoje diz assim: Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Gênesis 1, 27. Isso. Os seres humanos, o Senhor criou de uma forma diferente. As outras coisas, o Senhor foi falando e pelo poder da sua palavra, tudo ia se transformando, tudo ia se criando. A natureza é a expressão da glória de Deus, do seu poder e do seu amor pelo ser humano. Tudo que o Senhor foi falando, foi sendo criado, foi aparecendo, foi surgindo, foi sendo transformado. Mas com o homem foi diferente. O Senhor colocou a mão na massa. Isso mesmo, na verdade foi na terra. O Senhor pegou um pouco de pó da terra e foi modelando e modelando aquele barro e criou a forma humana, a forma de homem. Depois, o Senhor soprou fôlego de vida dentro daquela forma e o homem passou a viver. E Deus chamou o primeiro homem de Adão. O Senhor plantou um lindo jardim chamado Éden e colocou Adão para morar nesse jardim e cuidar de tudo que havia nesse jardim. Gente, tudo que Deus nos deu, toda a natureza, os animais, a água, as florestas, tudo o Senhor colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos. Por isso que nós temos que ter inteligência para cuidar, consciência, para cuidar da natureza que o Senhor nos deixou. Foi um presente amoroso de um pai que sabe cuidar e sabe que os filhos precisam. O Senhor criou uma natureza rica e maravilhosa, onde não falta nada para nós. E nós devemos cuidar muito bem. No centro desse jardim chamado Éden, o Senhor plantou uma árvore chamada Árvore da Vida e uma outra árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Nesse jardim havia muitas plantas, muitas árvores frutíferas, e de todas Adão podia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, o Senhor disse que Adão não deveria comer, porque o dia que ele comesse, ele certamente morreria. Será que Adão obedeceu ao Senhor? Você teria obedecido? Você é um filho obediente? Você obedece o seu pai e a sua mãe em tudo que eles falam? Nós precisamos ser obedientes. O Senhor espera que nós sejamos filhos obedientes. E Ele nos ensina isso, porque o caminho do pecado é a morte. E nós não queremos morte, nós queremos vida, vida com o nosso Senhor. E essa vida é a salvação. Para receber a salvação, nós precisamos ser obedientes para ir viver junto com o nosso Senhor. Quando o Senhor fez o homem, o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. O Senhor fez o homem parecido com ele. Sabe no quê? O Senhor, Ele é perfeito, Ele não tem pecado. E Ele criou o homem assim, sem pecado. E também, o ser humano foi o único animal que é capaz de se comunicar com Deus, de sentir sentimentos como o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que ama, que chora, que fica feliz. O nosso Deus é um Deus que quer que nós nos comuniquemos com Ele. Diferente dos outros animais, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança.
E o Senhor quer que nós conversemos com Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente cante. Ele quer que a gente aprenda sobre Ele. Vamos ser filhos melhores, filhos obedientes, amorosos e vamos falar com o nosso Deus. Então, crianças, ore. Abra sua boca, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Coloca diante dele os seus problemas, as suas preocupações, as suas alegrias também. Ele quer ouvir você falando. Não pense que o Senhor está ocupado demais e que Ele não vai te ouvir, que Ele não vai te escutar, que Ele vai ouvir sim. E Ele responde. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pelo ensinamento, eu te agradeço pela criação do homem, pela minha criação, pela natureza maravilhosa e perfeita que o Senhor fez. Eu te glorifico e exalto o teu santo nome por tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, amém. Viu? Orar é falar com Deus, usando suas próprias palavras. Ore todo dia. Acordou? Ore. Está com problemas? Ore. Está triste? Ore. Vai dormir? Ore. Vai viajar? Ore. Ore o tempo todo. Se comunique com Deus, porque Ele quer isso de nós. Então, um beijinho, fiquem com Deus e até semana que vem.